Olá, meu caro aluno, olha aí, vocês acabaram de assistir às explicações, né, da aula número 14. Então, agora, nós vamos fazer aquela breve revisão sobre alotropia, para que você possa ter sucesso na sua atividade de sala, beleza? Vamos lá, então? Olha aí, o que significa alotropia? Nós vimos que a alotropia é a propriedade que alguns elementos químicos têm de formar substâncias simples diferentes. Essas substâncias formadas, elas são denominadas formas alotrópicas ou variedades alotrópicas, ou simplesmente alótropos. E aí, meu caro aluno? Veja bem, sobre o conceito de alotropia, então eu acho que agora ficou compreensível para vocês. Porque nós temos as substâncias simples, que são aquelas formadas por átomos do mesmo elemento químico. E, segundo o conceito, a alotropia permite uma variedade de substâncias simples do mesmo elemento químico, né? Então, lembrando que as propriedades de cada substância são diferentes. O que é comum são os tipos de átomos que representam aquela molécula, tá certo? E aí, vamos ver o seguinte. As variedades alotrópicas de um mesmo elemento químico diferem entre si quanto à atomicidade. O que é atomicidade? É o número de átomos do elemento químico que existe naquela molécula que representa a substância. Ou seja, quanto ao número de átomos que forma cada molécula ou quanto ao arranjo cristalino dos átomos dos espaços. Então, o que abordamos é que a molécula de cada alótropo, ele difere quanto à sua fórmula, né? O número de átomos, a atomicidade, o número de átomos do elemento químico na fórmula do composto, e também modifica-se quanto ao rearranjo da estrutura que os átomos apresentam de acordo com as ligações que se formam entre eles. Tá joia? Para isso, nós vamos verificar o seguinte, que vários elementos químicos podem ter variedade alotrópica, ou seja, podem sofrer alotropia. E entre estes elementos químicos nós temos o oxigênio. E aí, você lembra-se dos alótropos do oxigênio? Nós temos o oxigênio, nós temos o gás oxigênio O2 e nós temos o ozônio O3, substância simples formada pelo oxigênio, mas as propriedades de cada um completamente diferentes, portanto eles são alótropos. Com relação ao carbono, nós temos o carbono grafita e nós temos o carbono diamante. O carbono diamante é aquele mais duro, mais resistente, que se usa para riscar metais, como utilizados no torno mecânico, etc. Tá certo? Nós ainda temos também fósforo. Nós temos o fósforo negro, que é obtido a partir do fósforo branco, e nós temos o fósforo vermelho, que é outra forma alotrópica do elemento químico fósforo. São três substâncias diferentes que contemplam os alótropos do fósforo. E o enxofre? O enxofre, temos o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, né? Quando eu falei o enxofre monoclínico, eu citei o exemplo de que na composição daquele pozinho que você usa para tratar o chulé, aquele odor dos pés, na composição dele tem um enxofre, que é um enxofre monoclínico, tá certo? O enxofre rômbico, ele é utilizado para você colocar, por exemplo, em pólvoras, fogos de artifício, enfim. Mas, no geral,
São duas formas alotrópicas do enxofre, beleza? Então, diante dessa revisão, agora desejo a vocês uma boa atividade de sala, tá bom? Boa sorte, porque logo em seguida voltarei para fazer os comentários de cada questão, tá bom? E aqui nós vamos voltar agora, né, para a atividade de sala, na qual comentaremos sobre as resoluções das atividades que você acabou de realizar. Tudo bem? Fica de olho aí, porque agora, olha só, lá na primeira questão, nós temos o seguinte: o carbono apresenta dois alótropos de formas cristalinas distintas, o grafite e o diamante, como pode ser observado nas figuras a seguir. Então, aqui nós temos a estrutura da grafite, tá bom? E nós temos a estrutura do diamante. Então, o que muda é a estrutura cristalina, o rearranjo que acontece entre as ligações dos átomos de carbono. Tudo é carbono, não tem outro elemento químico, mas a sua estrutura se modificando, nós temos o alótropo do grafite e do diamante. Portanto, a temperatura e pressão atmosférica normal, o grafite é a forma estável do carbono. Assim, poderíamos considerar que o diamante, então, naturalmente, ele transforma-se em grafite. No entanto, isso apenas ocorre numa taxa zero ou a uma temperatura de 1.500 graus Celsius, sobre o vácuo, né? Sobre aquela pressão negativa, e para a felicidade dos possuidores desse metal. Considerando as características desses alótropos, é correto afirmar que, então vocês viram aí que nós fizemos um comentário no enunciado sobre o que ele expressa e o que se quer. Então, considerando as características desses alótropos, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, o grafite e o diamante apresentam temperaturas de fusão baixas. Letra B, o cristal de grafite apresenta uma rede tridimensional irregular. Letra C, o grafite e o diamante apresentam redes cristalinas covalentes. Letra D, os átomos de carbono no diamante estão unidos em hexágonos. Ou letra E, o grafite e o diamante apresentam redes cristalinas iônicas. E agora eu pergunto para você, meu caro aluno, qual foi a alternativa que você assinalou como correta? A letra A, a letra B, a C, a D ou a E? Então, olha só, se você assinalou a letra C, isso sim, podemos garantir que o grafite e o diamante apresentam redes cristalinas covalentes. O que significa cristalinas covalentes? É que as ligações entre os átomos são ligações covalentes que ocorrem por emparelhamento ou por compartilhamento de elétrons, tá certo? Na letra A não é o certo, porque grafite e diamante eles apresentam temperaturas de fusão elevadas, muito altas e não baixa, tá bom? E assim sucessivamente. Portanto, a alternativa certa é a letra C. Vamos para o comentário? Olha só. A resposta é a letra C. Conforme eu falei, por que a letra A está errada? Porque os pontos de fusão do grafite e do diamante são elevadíssimos, em torno de 3.500 graus para o grafite e 4.727 para o diamante, sob pressão de 99 atmosferas. A letra C é a correta, pois o grafite e o diamante apresentam redes cristalinas covalentes. A covalência em função das ligações que acontecem entre os elétrons dos seus átomos.
E a letra D ela é errada. Por que ela é errada? Porque os átomos de carbono no diamante possuem estrutura poliédrica ou tetraédrica, como queira, com um átomo de carbono em cada vértice. Tudo bem? E assim, nós abordamos aqui a primeira questão. Partindo agora para o comentário da segunda questão que você realizou aí na sala de aula, nós temos aqui o seguinte: a alotropia é a propriedade que possui alguns elementos químicos de se apresentarem com formas e propriedades físicas diferentes. No entanto, dos elementos químicos abaixo, qual que pode formar duas substâncias simples diferentes? Quer dizer, podem formar dois alótropos diferentes. Será que é a letra A, oxigênio, a letra B, nitrogênio, a letra C, hélio, a letra D, flúor ou a letra E, o hidrogênio? E aí, meu caro aluno, veja bem, você olhando para estas 5 alternativas, você vai escolher a única em que este elemento químico seja capaz de apresentar forma alotrópica. Agora, verifique o seguinte: se você assinalou a letra A, você está totalmente correto. Por quê? O oxigênio, ele forma as formas alotrópicas, né? O O2 e o O3, o oxigênio atmosférico e o ozônio. O nitrogênio, o hélio, o flúor e o hidrogênio, eles não apresentam formas alotrópicas. Tudo bem? Vamos agora no comentário, que é para poder você se situar. Se você aprendeu, se você acertou, parabéns. Agora, se você errou, reflita sobre o comentário, né? O comentário diz o seguinte: dentre os elementos químicos apresentados, o que pode formar duas substâncias simples diferentes é o oxigênio. Conforme eu falei, isso representa duas formas alotrópicas diferentes, que é o gás oxigênio e que é o gás ozônio. Então, muito importante, meu caro aluno, você ter na mente os conceitos de alotropia e os principais elementos que constituem, né, a capacidade de formar alótropos. Agora, vamos partir para a terceira questão, que é exatamente aquela que se ligue no Enem, para que você possa, né, ficar cada vez mais preparado para as provas futuras do Enem, você está embasado e capacitado a resolver as questões que apresento. Essa questão aqui trata-se do Enem de 2012, né? Onde o enunciado diz que a grafita é uma variedade alotrópica do carbono. Trata-se de um sólido preto, macio, escorregadio, que apresenta brilho característico e boa condutividade elétrica. Considerando essas propriedades, a grafita tem potência de aplicabilidade em, vamos ver, letra A, lubrificante, condutores de eletricidade e cátodos de baterias alcalinas. Letra B, ferramentas para riscar ou cortar materiais lubrificantes e condutores de eletricidade. Letra C, ferramentas para molar ou polir materiais, brocas odontológicas e condutores de eletricidade. Letra D, lubrificantes, brocas odontológicas, condutores de eletricidade, captadores de radicais livres e cátodos de bateria alcalinas. Letra E, ferramentas para riscar ou cortar materiais, nanoestruturas capazes
de transportar drogas com efeito radioterápico. Diante disso, meu caro aluno, você viu que nós fizemos vários comentários, nós abordamos conteúdo, né, de toda maneira, para que você pudesse entender nessa aula tudo sobre a alotropia. E aí, diante do comentário e das alternativas, qual a que você escolheu como correta? A letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? No entanto, veja só, vamos aqui. Se você, por acaso, assinalou a letra A, você está totalmente correto. Parabéns pelo seu resultado, pelo seu aprendizado. No entanto, você, se escolheu qualquer uma das outras alternativas, fique ligado aí para que a gente possa esclarecer cada vez mais. A letra B, olha aí, ferramentas para riscar ou cortar material lubrificante condutor de eletricidade. Então, isso aí não é a resposta certa, tá bom? Olha aí. Nós temos que a aplicabilidade maior da grafita é no uso de lubrificantes, como condutores de eletricidade e cátodo de bateria alcalina. Cátodo de bateria, você pega na bateria, ele tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é para onde correm os elétrons e ali são chamados de cátodos. E aquele ali constitui o uso da grafite. A letra C, ferramenta para molar o poder de materiais, brocas odontológicas, condutores. Isso aí é característica do diamante, gente. O diamante, aquele que risca peça, ele corta peças metálicas, etc. A mesma coisa na letra D, lubrificante, tudo bem, mas brocas odontológicas, condutores de eletricidade, captadores de radicais livres, isso aí não, tá bom? Na letra E, ferramenta para riscar ou cortar materiais. De maneira nenhuma, isso aí é o diamante. Como também nanoestruturas capazes de transportar drogas com efeito radioterápico. Gente, essa questão ela foi especificamente para falar do carbono, né? O carbono na forma de grafite, etc e tal. No comentário, o que que nós temos no comentário? No comentário nós temos, por ser macio e escorregadio, a grafita pode ser usada como um bom lubrificante. E por possuir boa condutibilidade, pode ser usado como condutor de eletricidade, inclusive os cátodos de baterias alcalinas, tá bom? Meu caro aluno, então olha só, a importância de a gente frisar várias vezes sobre alotropias e seus alótropos é porque na química nós vamos também conhecer, né, ou vocês conheceram também, no geral, que nós temos os isotopia, isótopos, isobaria, isóbaros, isotonia, isótopos. Então, não é alotropia. A expressão muito parecida, mas a alotropia consiste no fato de um mesmo elemento químico, tá bom? Os seus átomos poderem se unir a outros átomos desse elemento químico e aí constituir substâncias simples diferentes, como foi o caso do O2 e O3, oxigênio atmosférico e oxigênio do ozônio. O carbono, grafite, né? E o carbono, diamante. Como também o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. E como exemplo ainda citamos o fósforo negro, ou metálico, o fósforo branco e o fósforo vermelho. Aqui nós abordamos sobre o tema alotropia, onde o elemento químico, através dos seus átomos, podem constituir substâncias simples diferentes, ok? Então, nós trabalhamos até essa aula os conteúdos necessários da unidade 1,
para que você fique ligado e estude bastante para ter sucesso na avaliação que será na próxima aula, tá bom? Então, desejamos a todos sucesso e, olha só, já já nós voltaremos aqui para fazer uma revisão dos conteúdos da unidade 1 e você ter sucesso na sua prova escrita. Valeu? Vamos lá, então.